Vamos dar início à aula de Biologia. Eu sou a professora Gisele Palmeira, professora do componente de Biologia, e agora irei apresentar a vocês o objeto de conhecimento e o detalhamento da aula de número 3. Objeto de conhecimento: problemas ambientais, mundiais e políticas ambientais para a sustentabilidade. Detalhamento: Agenda 2030 e os 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Política Nacional de Educação Ambiental, com a Lei de número 9.795 de 99. Então, essa é a nossa aula que irá iniciar agora. Muito bem, vamos dar início à nossa aula de Biologia e hoje com um tema bem interessante, né, bem legal aqui para a gente discutir e conversar com vocês. Então, a gente vai falar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para dar início nessa aula. E aqui ao lado, como vocês podem observar, a gente tem uma dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também conhecido como ODS. Então, esses 17 objetivos, ele tem um objetivo, na verdade, diferentes objetivos em diferentes áreas, como a gente vai observar, com metas que devem ser alcançadas até 2030. Então, aqui a gente tem essa representação no geral, e no decorrer da aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns desses objetivos. Não vai dar para falar de todos, mas a gente vai ali pegar alguns objetivos para explorar um pouquinho mais. Então, a gente tem aqui o objetivo que vai do 1, como a gente observa aqui com mais detalhes, que fala sobre a erradicação da pobreza. Vou mostrar aqui para vocês o objetivo 4, que nós vamos falar um pouquinho mais, que ele traz aqui uma educação de qualidade. Vamos observar aqui, o objetivo de número 6, que vem falar da água potável, a importância do saneamento básico, desse bem tão precioso ali que a gente sempre está falando no decorrer das nossas aulas. Temos aqui, por exemplo, o objetivo de número 7, que fala sobre uma energia limpa, acessível. Olha só, vamos observar aqui. Sobre a redução das desigualdades, a gente vai encontrar metas relacionadas à redução das desigualdades lá no objetivo de número 10. E, por último, vou apresentar aqui para vocês o objetivo 17, parcerias e meios de implementação. Então, não apresentei todos, mas a gente pode observar ali que são 17 objetivos com diferentes metas que devem ser alcançadas até 2030. Então, se a gente for ali buscar, analisar esses documentos, essas metas, a gente vai observar o que pode ser feito para melhorar aqui todos esses âmbitos, o meio ambiente, o âmbito social e econômico também, tá certo? Então, para a gente começar a falar um pouquinho mais sobre os objetivos, vamos observar aí a sua importância. Olha só, Então, o que são os ODS? São um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil. Então, a gente vai observar no decorrer da nossa aula que essas metas, elas são discutidas, elas são analisadas, elas são debatidas ali por diferentes países, Eles observam ali de que forma é possível melhorar esses objetivos, Como é que a gente pode alcançar aquela meta, Então, essa conversa, esse debate, ele é realizado, onde é definido ali aquela meta e a maneira como ela pode ser alcançada, Então, a gente observou que existe um prazo, É necessário atingir essas metas até 2030 para melhorar ali diversos âmbitos, social, ambiental, econômico, tá bom? E aí, o que é a Agenda 2030? Ela foi criada em 2015 em Nova York, cúpula das Nações Unidas,
para o desenvolvimento sustentável, com a participação ali de 193 países, né? Então a gente observa que são vários países que estão relacionados com a COP, incluindo ali o Brasil, onde estabelecem metas para o desenvolvimento sustentável, uma forma de acabar com a progresso e sustentabilidade, né? Então, como a gente observa, são 17 e 169 metas para essa ação global até 2030, né? Então é um documento ali bem extenso, bem detalhado, mostrando ali para a gente as metas de acordo com cada objetivo, tá bom? Então é uma reunião de países, incluindo o Brasil ali, nessa busca, né, dessa melhoria até 2030. E aí, para a gente falar um pouquinho mais, né, da importância ali do desenvolvimento sustentável, a importância de a gente pensar ali, ter um pensamento mais crítico em relação às situações ali do nosso dia a dia, né, tanto a ação pessoal quanto a política, a gente trouxe um vídeo, né, que esse vídeo ele fala aí para a gente sobre os pilares do desenvolvimento sustentável, né, então observe aí com atenção. Para falar sobre o desenvolvimento sustentável, estamos numa ponte que leva à cidade do futuro. Muitas vezes falamos em rumo ao futuro como se fosse uma estrada segura. Mas e se eu disser que a ponte que leva a esse futuro é, na verdade, incrivelmente frágil? Podemos até caminhar um tempo com segurança, mas essa estrutura que nos sustenta está à beira do colapso. E essa estrutura se apoia em 3 pilares essenciais: o pilar ambiental, social e o econômico. Quando qualquer um desses dois o caminho desaba. E sem os 3 sólidos, o futuro se torna inalcançável. A pergunta que fica é: o que estamos fazendo para reparar essas rachaduras? A boa notícia é que ainda há tempo. Com conhecimento, inovação e colaboração, podemos soldar essas rachaduras e transformar essa passagem perigosa em uma estrada sólida para as próximas gerações. Muito bem, né? Obrigada aí pela participação do professor Paulo nesse vídeo, né? Então a gente observou aí quais são os 3 pilares importantes para o desenvolvimento sustentável, né? Ambiental, social e econômico. É necessário que exista um equilíbrio ali desses pilares para que de fato aconteça um desenvolvimento sustentável, tá certo? É necessário ali verificar o ambiente, né? A sociedade que está ali naquele local. E a economia, né? De que forma ela vai ajudar e de que forma ela vai prejudicar. Né? Observe que é um estudo no geral para que, sim, seja possível, né, realizar ali um desenvolvimento que seja sustentável, né? Pensando nas gerações atuais, mas também nas gerações futuras, tá certo? E aí a gente vai falar sobre alguns ODSs e vamos iniciar detalhando um pouquinho mais o ODS 4. Que fala aí para a gente sobre uma educação de qualidade. Olha só, né? Então, o que diz lá nesse objetivo? Qual é o objetivo, né, dessa educação de qualidade? É assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos. Né? Então, a gente trouxe aqui a importância dessa educação de qualidade e, principalmente, a importância da inclusão. Né? Então, a gente sabe ali desse processo da educação, a importância da educação para levar a informação. É necessário que a gente tenha informação. É momento crítico do que está acontecendo ao nosso redor. É necessário que a gente saiba o que está acontecendo. Se aquilo vai ser de fato bom ou se pode ser ruim. Né? Então, a educação é muito importante que seja para todos, tá certo? Trouxemos também um pouquinho mais sobre a ODS 6, o ODS 6, né, que fala sobre água potável e o saneamento. Né? Então, a gente sabe a importância da água, né, esse bem precioso. E aí, como objetivo, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e o saneamento para todas e todos.
né? A gente sabe que não é todo mundo que tem acesso à água potável. Sabemos que estamos numa região com bastante água doce, mas a gente sabe da necessidade de cuidar desse bem precioso, né? A gente observa aí essa imagem, né, dessa garotinha aí tomando água. A gente sabe da importância da água para diversos fins, né? Desde lavar uma louça até tomar ali aquela quando a gente está com sede. Então a gente precisa cuidar dessa água, não somente no momento que ela chega, mas também quando ela sai, né? Quando ela sai da nossa casa ali, para onde ela vai, né? Será que tem um saneamento básico? Né? Então são várias metas relacionadas ali a esse objetivo também. Tá? A gente trouxe aí no geral, mas se vocês olharem com calma, essas ODS, essas metas, vocês observam que elas são bem detalhadas, né? Relacionadas ali ao consumo sustentável da água, tá certo? E aqui, né, nós temos outro ODS 7, que vem falar aqui para a gente sobre a energia limpa e acessível, né? A gente observa aqui ao lado a representação desse objetivo, né? A gente sabe da importância da energia, né? A gente sabe que existem diferentes fontes de energia. É necessário que tenham ali energias que chegue na nossa casa, né, mas que ela não agrida tanto ao ambiente, né? Então esse objetivo também está relacionado a isso, né? A produção de energia, né? Qual é a fonte que vai ser utilizada ali para aquela produção, tá certo? E também o acesso, né? Que todos possam ter acesso à energia que seja limpa. Olha só o que diz o objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas e todos. Né? Então, a gente trouxe aqui alguns detalhamentos desse objetivo, algumas metas, né, que até 2030 seja assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia. E a próxima, ali 7.2, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz global. Né? A gente sabe ali que existem fontes de energias que são renováveis e não renováveis. E aí, para falar um pouquinho mais, né, desses impactos que elas podem ocasionar, no caso das fontes não renováveis, a gente trouxe a participação do professor Wilbson, né? Então, vamos escutá-lo. Eu me chamo Wilberson do Nascimento, eu sou professor da disciplina de Geografia e hoje eu vou falar da relação entre mudanças climáticas e a necessidade de mudança na matriz energética mundial. Bem, eu gostaria de começar essa fala definindo o que é mudança climática. De acordo com a ONU, as mudanças climáticas elas se referem às transformações ocorridas nos padrões de temperatura e clima em escala planetária. Essas mudanças elas podem ter como causa as questões naturais, porém, desde o século XVIII, quando nós tivemos ali a primeira revolução industrial, o homem vem sendo o principal agente transformador nas questões relacionadas às mudanças climáticas. E isso está muito ligado às características da matriz energética que nós utilizamos, que tem como base os chamados combustíveis fósseis, que ao serem queimados, produzem gases que ao chegarem na atmosfera, podem fazer com que o calor fique mais retido aqui na atmosfera terrestre, intensificando fenômenos como, por exemplo, o chamado efeito estufa, que vai ocasionar o aquecimento global, que por sua vez vai provocar essas mudanças no clima, além do derretimento do gelo das calotas polares, aumento do nível dos oceanos, secas, tempestades, furacões, dentre outros. A partir daí, a gente observa que há uma necessidade da gente mudar a matriz energética mundial, que ainda é predominantemente composta por combustíveis fósseis. Para vocês terem uma ideia, 86% da matriz energética mundial são de fontes não renováveis, combustíveis fósseis, majoritariamente, e apenas 14% de fontes renováveis, que são aquelas fontes mais limpas, tipo a energia oriunda dos ventos, da energia solar, dentre outros. Então, nós precisamos tornar essa matriz energética mais renováveis, certo? Se não fizermos isso,
nós vamos continuar intensificando os problemas relacionados às mudanças climáticas. Espero ter contribuído com a aula de vocês. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Fiquem bem. Muito bem, né? A gente agradece aí a participação do professor Ilbson com bastante informação aí pra gente. E vocês puderam observar também que esses objetivos, eles estão integrados, eles estão relacionados, né? Anteriormente a gente falou daquele objetivo que fala sobre energia. E o professor Ilbson trouxe aí pra gente a relação da energia com fontes não renováveis. Aquelas ali combustíveis fósseis. E esses combustíveis vão liberar ali gases tóxicos que estão relacionados com o aquecimento global e as mudanças climáticas, né? Então, se a gente analisar ali, existem muitos objetivos que eles são integrados, né? Então, a gente observou o da energia e agora a gente observa aqui a relação com o objetivo 13, que fala sobre a ação contra a mudança global do clima, né? Então, o professor falou aí pra gente sobre esse aumento da temperatura, né, o aquecimento global, essa mudança do clima aqui, ó, né, mudança climática, que está relacionado também com esses combustíveis fósseis, né, com a queima dos combustíveis fósseis, que são utilizados, por exemplo, como fonte de energia não renovável, né? Então, é toda uma relação ali que a gente precisa analisar até com calma, né? Então, para a gente falar mais sobre o objetivo 13, que vem falando aí para a gente sobre as mudanças do clima, né? Um tema que a gente está falando bastante, porque a gente observa esses impactos na nossa atualidade, né? A gente trouxe aqui alguns gráficos, né, algumas informações das consequências relacionadas às mudanças climáticas, ao aumento ali do efeito estufa e o aquecimento global, né? Então, observe aí nesse gráfico uma relação que a gente pode observar, né, através desses números e dessas cores, né, para a gente conseguir ali se familiarizar com esse gráfico, que traz aí para a gente relações, né, informações sobre o aquecimento global e quanto pode piorar, né? Então, a gente tem aí uma representação, né, em vermelho, se os países não agirem, né, a gente observa a relação da temperatura, né, de 4,1 a 4,8 graus. Se seguirem ali as atuais políticas, o aumento pode estar relacionado ali na cor verde do gráfico, entre 12,8 e 13,2 graus. E seguindo as atuais promessas, em azul, lá embaixo no nosso gráfico, a gente observa a representação de temperatura, que pode variar de 2,5 a 2,8 graus, né? Então, a gente observa esse aumento que vai numa escala ali de 2020 até 2100, né? Então, foi realizado esse estudo, né, onde traz para a gente ali essas previsões, né, que vai depender muito da ação dos países, da ação da política, né, se ela vai ser colocada em prática para a gente conseguir ali bons resultados. E aqui, como consequência também, né, nós trouxemos uma informação, né, a gente trouxe uma informação aqui para vocês acompanharem junto comigo. Kiribati é o primeiro país, olha só que interessante, né, que será engolido pelas mudanças climáticas por conta do aumento do nível do mar, né? Então, aqui a gente observa o exemplo de uma consequência relacionada às mudanças climáticas, né? Se aumenta a temperatura, se tem um aquecimento global, a gente sabe que como consequência pode ter o quê? Derretimento de geleiras, né? Então, aqui no caso, esse aquecimento global nesse país está causando exatamente aqui, ó, vou ampliar para vocês, o derretimento das geleiras e de grandes massas de gelo. Então, se ele derrete, o que acontece? Sai do estado sólido para o estado líquido. E aí aumenta o nível do mar. E se aumenta o nível do mar, aquela região que está próxima, ela acaba sendo engolida, como a gente observa aqui nessa matéria. Tá bom? Então, esse link aqui que a gente pode observar está relacionado com essas consequências das mudanças climáticas. E aqui a gente traz um caso real, né, desse país que já sofre com essas consequências. Tá certo? E aí a gente vai observar aqui mais informações relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tá? A gente mostrou aqui para vocês
essa relação, né, do que já vem acontecendo no caso das mudanças climáticas. E agora a gente vai observar também algumas metas voltadas a esse ODS 13. Olha só, temos aí como metas reforçar a resiliência e adaptação a riscos climáticos e catástrofes naturais em todos os países. 13.2. Integrar medidas contra a mudança climática em políticas e planos nacionais. Melhorar a educação, conscientização e capacidade para mitigar e adaptar-se às mudanças climáticas. Tá? Então, a gente trouxe algumas metas para vocês observarem, né, o que a gente precisa fazer para alcançar esse objetivo até 2030. E aí, como a gente está falando, né, que essas metas elas são realizadas por países, vamos observar um pouco mais sobre a COP, né? Como é que ocorre essa organização? Então, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças no Clima criou a Conferência das Partes, que a gente chama de COP, como órgão responsável por tomar as decisões necessárias para implementar os compromissos assumidos pelos países no combate à mudança no clima. Então, a COP ela é composta por todos os países que assinaram e ratificaram a convenção. Atualmente, são 198 países que participam e que faz dela um dos maiores órgãos multilaterais do sistema das Nações Unidas. Tá certo? Então, a gente observa aí como ela foi criada. Lembrando que a COP ela acontece ali todos os anos, essas reuniões. Nós trouxemos aqui algumas imagens, né, que apresenta para a gente a COP30, que aconteceu no ano de 2025. Então, né, a 30ª COP aí da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, a reunião dos países, né, a gente observa que ela aconteceu em Belém, e a importância também dessa região, né, da gente falar sobre a floresta, né, evitar ali o desmatamento, as queimadas, entre outros fatores ali relacionados às mudanças climáticas, né? Então, essas reuniões são importantíssimas para debater, para criar metas e políticas ali que possam mudar esse cenário que nós temos nos dias atuais, tá certo? E aí, praticamente aqui os ODS, né, nós observamos aqui ao lado que ela pode ser dividida em áreas, né? Esse formato aqui que a gente observa, ele também pode ser conhecido como BOVA, né, como a gente identifica aqui nessa imagem. Então, ela é dividida aqui em algumas áreas. A base, que seria aqui a biosfera, olha só, vou ampliar aqui para vocês. Ela traz para a gente os ODS relacionados ao meio ambiente, onde fala sobre a vida na água, a vida na terra, a água potável e a ação contra a mudança global. Em seguida, a gente observa os ODS que estão relacionados com a sociedade. São vários ODS que eu vou ampliar aqui para vocês rapidamente, né? São 8 ODS voltados ali para o bem-estar e para a saúde. E no topo desse bolo, a gente tem a economia. Então, a gente tem aqui, são 5 ODS relacionados à economia. Então, a gente observa necessário ter uma base boa. A base é o ambiente, né? A biosfera que a gente observa aqui, para que todo o restante também consiga fluir bem, tá certo? E aí, né, além dos ODS, que são importantíssimos aqui a gente debater com vocês, vamos falar um pouquinho sobre a Política Nacional de Educação Ambiental, que ela foi criada pela Lei 9.795 e foi atualizada em 2024 com a Lei 14.926. E aí essa lei ela estabelece diretrizes, princípios e objetivos para a educação ambiental, visando ali a construção de valores, conhecimentos e habilidades para a conservação do meio ambiente. Então, ela determina que a educação ambiental deve permear todos os níveis e modalidades do processo educativo, garantindo a conscientização sobre questões socioambientais e sustentabilidade. E aí, para falar melhor sobre essa política, né, sobre educação ambiental, trouxemos aqui uma especialista, a doutora Olívia, que vai falar um pouquinho mais para vocês. Olá, sou a professora Maria Olívia Simão,
sou professora da Universidade Federal do Amazonas, tenho uma experiência como professora de educação básica e estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre educação ambiental na escola. Primeiro de tudo, precisamos falar da Política Nacional de Educação Ambiental, criada lá em 1999, uma política importante, que nós temos aí já uma boa trajetória, incentivando que as escolas, as universidades, as empresas, a sociedade passe a colocar a educação ambiental como um tema importante e transversal nas suas atividades. Essa política, mais precisamente, em julho de 2024, sofreu uma modificação, chamando a atenção para uma temática que tem sido muito importante na agenda ambiental global e do nosso país, que são as mudanças climáticas. Devido às alterações que nós tivemos no clima, que vem gerando cada vez mais chuvas torrenciais, secas violentas, nós precisamos tomar uma nova atitude em relação aos desastres ambientais e às mudanças climáticas. Essa temática tem que fazer parte hoje das discussões na escola. E você precisa buscar informação e conhecimento para fazer um enfrentamento positivo dessa nova realidade. Por isso, é muito importante nós levarmos o tema das mudanças climáticas junto aos demais temas, todos que fazem parte da educação ambiental, para o cotidiano da escola. Eu venho trabalhando ao longo da minha carreira com formação de professores tanto naqueles que estão na universidade e que querem ser professores da licenciatura, e na licenciatura a gente tem incentivado a educação ambiental, está sendo trabalhada independente da disciplina, em ciências, em biologia, em matemática, na língua portuguesa. Por quê? Porque a temática ambiental é algo do nosso dia a dia. Quando nós compramos alguma coisa, quando nós comemos alguma coisa, quando nós descartamos alguma coisa, nós estamos tendo uma relação muito próxima com a questão ambiental, que é um compromisso de todo o cidadão. Então você chega na escola, muitas vezes um dia super ensolarado, tua escola tem muita janela, é muito bem iluminada, mas você vai lá e liga a luz sem nenhuma necessidade. Não tem lá mais na sala de aula, não desliga o ar-condicionado fica ligado direto. Você muitas vezes vai para a cozinha comer sua merenda escolar, feita com muito carinho lá pela tia, que cuida da sua alimentação, e aí você coloca no seu prato mais do que você quer comer. Ou você simplesmente não dá nenhum tipo de descarte certo para a comida, para o resto de comida que você acabou de comer. Outra forma de desperdício que acontece na escola é papel. Hoje a gente já está mais no meio digital, muitas coisas nós não imprimimos mais, mas é muito frequente nós vermos as pessoas não fazerem bom uso do papel. Imprimem ainda de qualquer forma, quando usam esse papel, descartam de qualquer maneira, que se você tiver na sua própria escola um mecanismo que você, aluno, pode fazer junto com a própria pessoa que cuida da limpeza, de separar papéis vale dinheiro. Então cuide, não quebre as torneiras, não desperdice a luz, não desperdice o ar-condicionado, porque o ambiente é nosso e nós precisamos fazer a transformação todos os dias. E isso é uma questão de hábito. Pense nisso. Busque informações importantes sobre o meio ambiente, curta páginas que falam das questões ambientais, se mobilize como cidadão dentro de uma associação, sabendo de um movimento, junto ao parlamento, para que a gente possa ter um mundo bem melhor para todos. Te agradece a participação da professora Olívia, com muita informação aí para gente. E vamos finalizar a aula aqui com alguns desafios ambientais escolares. A professora trouxe aí para a gente o que o aluno pode fazer, para melhorar essa situação. Então, ela trouxe alguns exemplos. Aqui a gente observa algumas imagens relacionadas ao que você pode aplicar aí na escola. Então, o aluno, por exemplo, ele pode plantar uma muda de árvore, como a gente observa aqui ao lado, trabalhar ali uma horta escolar, coleta seletiva, a reciclagem também pode ser desenvolvida ali no ambiente escolar, jogar o lixo na lixeira, parece simples, mas tem gente que não joga,
pega o chiclete e gruda ali, ó, na mesa, na cadeira, né? Então, a gente sabe que o lugar do lixo é na lixeira. E mais, a gente pode fazer a coleta seletiva. A gente pode ali separar corretamente o plástico do papel, do metal, do vidro, né? É possível fazer essa separação. Reutilização de uma garrafa PET também, a gente observa aqui ao lado, ó, a reutilização para plantar, né? Pode colocar ali um cheiro verde, né? Bora fazer uma hortinha ali na escola. Desligar a torneira também parece simples, mas tem gente que quando vai ali, ó, escovar o dente, por exemplo, enquanto escova, a água está sendo jogada na pia, né? Então, são atos simples que a gente pode fazer em casa ou na escola. Apagar a luz de um ambiente que não tenha ninguém, né? Finalizou aí a aula, apaga a luz antes de ir embora, né? Então, esses são os desafios ambientais escolares, que são bem simples e que são hábitos, como a professora Olivia falou, né? São hábitos que a gente pode mudar no nosso dia a dia e que vai melhorar sim, né? Parece pouco, mas melhora se todo mundo fizer, tá certo? Então, espero que vocês tenham compreendido a importância aí desse tema na nossa aula de hoje.